Vamos fazer mais uma videoaula hoje? Então vamos lá, vamos estudar termoquímica hoje, hein? Todos atentos, a gente já discutiu e a gente chegou à conclusão que isso aqui era bem legal. Hoje a gente vai estudar termoquímica e como vai ser um assunto muito extenso, a gente vai fazer esse estudo de termoquímica pelo bimestre afora, a gente vai iniciar com uma introdução para a gente ter acesso a essa linguagem, a esses termos técnicos, ao que a gente vai comentar. Então, a gente vai incorporar esses termos. A gente já está falando quimiquês, quase confluência, né? Então, a gente vai melhorar o nosso vocabulário aqui hoje. O que é termoquímica? Quando a gente fala de termoquímica, a gente está estudando uma parte da química que vai olhar com mais atenção para o calor envolvido em uma transformação. Como assim? Tudo que a gente estuda em química se relaciona a transformações. Então a gente vai falar, sendo a transformação física ou química, lembra, ó, transformação física não destrói a substância. Transformação química é a transformação que destrói a substância e cria outras substâncias. Evaporei a água, física. Fiz a combustão do petróleo, química, certo? Primeiro, a gente vai olhar para calor, a gente vai distinguir calor e temperatura. Isso a gente já fez quando a gente estudou gases lá no presencial. Vamos ver se vocês lembram. Calor é energia. Calor é energia. E a gente tem que falar que é uma energia que vai ser trocada. Então, energia em trânsito. Qual é a unidade de energia que vocês já aprenderam em física? Quilojoule, joule, caloria, quilocaloria. Dá para transformar quilojoule, ou melhor, caloria em joule, joule em caloria? Sim. Isto aqui vai ser sempre dado para vocês, ó, quando algum exercício precisar que vocês troquem a unidade. Uma caloria é 4,18 joule. 4 quando a gente falava de quilo, né? Enfim, a gente está olhando, então, energia em trânsito. Energia, caloria, joule, temperatura. Temperatura não é energia. Temperatura é um estado termodinâmico. Temperatura é um estado que associa a agitação das partículas. Está muito agitada, a temperatura é alta. Está pouco agitada, a temperatura é baixa. Esse estado termodinâmico ele pode ser quantizado com escalas Celsius, Kelvin, Fahrenheit. A gente vê isso aqui com mais frequência. Então, não é para confundir calor e temperatura. Já começamos aí os nossos termos, certo? Calor pode levar ao aumento da temperatura, sim, porque se eu jogo energia num sistema, esse sistema fica mais agitado e a temperatura aumenta. Pode. A energia pode levar a um outro tipo de manifestação sem ser o aumento da temperatura? Pode também. Então, vamos pensar que se eu tiver dois corpos, os dois corpos eu analisar a temperatura, dois corpos com 100 graus cada um. Você vai falar, nossa, que quente. Mas tem troca de temperatura? Um tá com 100, outro tá com 100. Não existe calor aí. Olha que louco, duas coisas com 100 graus sem a gente definir calor. Agora, se eu tenho um corpo com 100 graus e um outro com 50 graus, e colocar um perto do outro, eu vou entender que ali há um calor, porque há uma migração de energia do corpo quente para fonte fria, do corpo frio, certo? Então, eu tenho essa transferência de energia. O sistema que está com a maior temperatura vai diminuir essa temperatura, porque vai passar energia para o outro que está com menor temperatura, e a temperatura do outro vai aumentar. Quando eles chegarem à mesma temperatura, eu entendi que aquilo está em equilíbrio térmico, acabou a transferência, acabou o calor. Tem temperatura? Tem, mas não tem calor. Bom,
Falado isso, entendemos o que é calor. Eu vou, então, olhar esses processos, olhar o que está acontecendo na transformação. Se para a transformação acontecer, libera-se calor, a energia sai da transformação. Ou se para a transformação acontecer, ela tem que absorver calor. Vamos ver se fica mais fácil assim. Eu vou olhar, olhem para mim aqui, ó, dentro desse sistema está acontecendo uma transformação. E para acontecer essa transformação, o calor está saindo do sistema, ou seja, o calor está sendo liberado. Eu vou chamar essa transformação de exotérmica. Exo, fora. O calor está indo para fora do sistema onde está acontecendo a transformação. Exo. Então, liberou calor? Liberou, é exotérmica. Vocês já sabem o que libera calor? Ah, a gente falou um monte de coisas que libera calor na nossa aula. É exotérmica. Eu vou chamar tudo isso que eu chamei. Libera, exotérmica. Quando essa transformação acontecer, e para ela acontecer, o calor tem que ser absorvido, essa transformação vai consumir, vai absorver calor, o calor vai entrar dentro da transformação. Eu vou chamar essa transformação de endotérmica, para dentro. Liberou, exotérmica. Absorveu, endotérmica. Vamos dar alguns exemplos. Processo exotérmico. Queima da vela. Ó, libera calor. Exotérmico. Combustão do álcool. Lembra que a gente falou isso aqui no carro? Ó? Põe o álcool no carro. Tem um processo de combustão. Libera energia? Libera. Exotérmico. Queimar o propano, gás de cozinha, libera calor? Libera. Exotérmico. Liquefação ou condensação da água. Fazer a água sair do estado gasoso e passar para o estado líquido. Consumiu calor? Consumiu. Melhor, liberou calor? Liberou. Exotérmica. Agora vamos passar para os processos endotérmicos. Ó. Ebulição da água. A água passou do líquido para o vapor. Precisou dar calor para ele. Ele absorveu o calor para acontecer isso. Endotérmica. O gelo derreteu. O gelo derreteu, está em cima da pia, derreteu. Ele consumiu calor para passar do estado sólido para o estado líquido. Endotérmica. Fotossíntese. Essa aqui foi falada na nossa aula. Ó. Fotossíntese absorve o calor do sol, absorve a energia do sol. Então, o processo de fotossíntese é endotérmico. Absorveu é endo. Bolsa de gelo instantânea. Absorveu o calor, endotérmica. Então, a gente vai ganhar mais uma palavrinha. A gente vai ganhar, então, a palavrinha entalpia. O que é entalpia? Entalpia é como vai ser definido esse calor como energia se eu estou trabalhando num sistema que está com uma pressão constante. Num sistema aberto. E não vamos se preocupar com isso, porque a maioria das transformações que a gente vai ver vai ser no sistema aberto. Então, a gente vai chamar esse calor de entalpia e vai entender que essa entalpia é a energia que é transmitida em forma de calor, só que ela pode ser também encarada como potencial de energia que está dentro daquela substância. Então, quando a gente fala em fotossíntese, eu tenho uma plantinha pequena fazendo fotossíntese, se transformando numa plantinha grande. A plantinha pequena tem pouca entalpia aqui. O carbono do CO2 tem pouca entalpia. Quando esse carbono do CO2 entra em contato com a folha, faz o processo de fotossíntese, se transforma em glicose, em material orgânico, faz essa planta crescer, a glicose que ele
se transformou, já tem mais energia que ele tinha. Então, a entalpia é como se fosse a energia que está dentro daquela substância. A energia que vai ser transformada. Se a substância vai ser transformada em outra substância, e se essa substância tem pouca energia e a outra tem muita, ela teve que pegar a energia de alguém para poder se transformar nessa outra que tem muita. Vamos ver? A gente, então, pega essa transformação e entende essa transformação olhando o ΔH. Isso aqui vai fazer parte do nosso estudo de termoquímica. O que é ΔH? A variação dessa entalpia. A gente vai olhar a reação, vai pensar assim, quanta energia tinha antes? Tanto. Quanta energia tem depois? Tanto. Um menos o outro, variação, final menos o inicial, vai mostrar para mim se ele ganhou energia e é endotérmico, ou se ele perdeu energia, jogou para fora essa energia e é exotérmico. Ó, então, sempre que for dada uma reação química, a gente vai ter reagente se transformando em produto. Careca de saber? Uhum. Então, a gente vai ter a entalpia do reagente. O que é? A energia que o reagente tem. A gente vai ter a entalpia do produto. O que é? A energia que o produto tem. O que é variação? Final menos inicial. Quem que é o final? O produto, ó. A energia que o produto tem menos a energia que o reagente tem. Eu vou entender que o ΔH de uma reação é a variação que se deu entre essas duas energias. Lembra de absorver ou liberar? Vamos ver. Se eu estou olhando o sistema, por que eu chamo isso aqui de sistema? Porque eu isolei o que está acontecendo de todo o resto. Eu vou olhar o fogo, a chama da vela, a vela queimando. Quem que é meu sistema? A vela queimando. A vela virando CO2 mais vapor de água. Isso que eu vou transformar, ó. Certo? É esse o meu sistema. Só vou olhar para isso. Para isso acontecer, a energia foi liberada? Foi. A vela, quando se transformou em CO2 e vapor de água, liberou energia. É uma reação, então, exotérmica. O que aconteceu? A energia que a vela tinha foi perdida, uma parte dela, e a outra parte está no produto. Dá para entender que a energia, a entalpia do produto é menor do que a entalpia do reagente? Então, o que aconteceu entre reagente e produto? Diminuiu a entalpia. O ΔH, a variação de entalpia, é negativa. Sempre que eu ver uma reação e perceber que essa entalpia é negativa, eu sei que ela é exotérmica e eu sei que ela liberou energia. Como é que eu vou saber, Rosana, que esse negócio é negativo? Eu tô vendo até a cara de vocês quando escutarem essa aula. Como é que eu vou saber? Ué, eu ponho essa vela para esquentar e faço ela trocar energia com a água. O tanto de calor que essa água receber é o tanto de calor que ela perdeu. Eu sei quanto foi esse ΔH. Muitas reações podem ser feitas assim? Lógico que pode ser. Eu vou pegar água, vou pegar gasolina e vou pegar álcool. Vou colocar fogo na gasolina, vou ver quanto que essa água esquenta. Vou colocar fogo na mesma quantidade de gasolina, pego a mesma quantidade de álcool e coloco fogo. E vou ver quanto que essa água esquenta. Eu consigo converter esse calor dessa água, dessa temperatura, essa variação de temperatura da água, e saber qual foi o calor envolvido na transformação da gasolina e qual foi o calor envolvido na transformação do álcool. Quem que vocês acham que esquentou mais a água? O álcool ou a gasolina? Aí vocês falam, gasolina. Lógico que é gasolina. Porque a gasolina tem, a combustão da gasolina tem um ΔH maior.
Alguém já fez isso pra gente? Já. Foram lá no laboratório, pegaram todas essas reações que são importantes para o nosso dia a dia e calcularam tabelas com esses ΔH. O que a gente tem que saber? Olhei para ele, é negativo, eu sei que essa reação libera energia. Vamos ver. O que eu vou ter graficamente? Energia, ó, H, entalpia, pelo tempo que a reação vai andar. Olha o reagente com uma entalpia bem grande. Olha o produto com uma entalpia pequena. A variação, ou seja, a quantidade de entalpia que o reagente perdeu para se transformar em produto é a variação de entalpia envolvida nessa reação. Veja, reagente com produto passa uma linha. Reagente, produto, a seta onde é que está? Está virada para baixo. E a entalpia, o eixo está virado para cima. Está na cara que ele é negativo. Ele cresce para cima e o outro está para baixo. Se me derem um gráfico, eu sei quanto de energia está envolvido nessa transformação. Vamos agora pensar numa transformação endotérmica. Fiz uma transformação endotérmica. Peguei um sal e dissolvi na água. Para isso acontecer, eu tive que fornecer energia. Olha o que aconteceu. A energia entrou no sistema. Agora, quem tem mais energia? O produto. A energia entrou. Certo? Lembra da fotossíntese? Quem tem mais energia? A planta crescida. Então, quando a gente olhar isso... Vou vir pra frente. Quando a gente olhar isso, a gente está olhando produtos com maior energia, com maior entalpia do que o reagente. Então, o que eu tive? O aumento da entalpia, o ΔH, que é o final menos o inicial, vai ser positivo. O sistema, ele ganhou energia, cresceu o ΔH. Ganhou de quem? Do meio. Uma coisa que eu queria que vocês reparassem nessa aula, que é bem legal, é pensar que reações exotérmicas, como liberam energia para o meio sempre esquenta, há um aumento de temperatura do meio. Lembra daquela história? Peguei água e coloquei junto com a gasolina e vi quanto que essa água esquentou? O meio esquenta, o meio aumenta de temperatura. Então, às vezes, eu posso pensar, me imaginar aqui no meio e imaginar se eu sentir calor ou se eu sentir frio. Então, se está acontecendo uma reação, a gasolina está queimando, a vela está queimando. E eu estou aqui no meio, ó, não estou no sistema, não sou eu que estou queimando, é a vela. Se eu estou aqui no meio e eu entendi, senti essa energia, eu esquentei, eu sei que o que aconteceu para eu esquentar foi um processo exotérmico. Se, por outro lado, eu estou observando a reação acontecer, eu estou aqui no meio, essa reação para acontecer precisou de energia, o meio diminui a temperatura, certo? Vou tirar minha cara daqui e passar para cá. Ó. Diminui a temperatura. Então, eu entendi que essa transformação é endotérmica. O que eu tenho que guardar? Variação exotérmica, ΔH negativo. Variação endotérmica, ΔH positivo. Ganhou energia? Aumentou. Olha lá. Olha o gráfico como vai ser. Entalpia em função do tempo. Reagente com pouca energia, pouca entalpia. Produto com muita entalpia. Ó. Vou pegar uma reta, riscar da energia do meu reagente até a energia do meu produto. Vejo essa quantidade aqui, ela tem sinal positivo. Certo? E como é que eu vou fazer então? Ó, olha o que a gente já aprendeu, hein? Endotérmico, exotérmico, entalpia. 3 termos. A gente tem que entender que agora, como a gente está preocupado em termoquímica,
A gente não pode escrever uma reação de qualquer jeito, certo? A gente tem que entender que essa equação química que a gente sempre escreveu, H2 mais O2 dando H2O, não pode mais ser assim, simplona. Vai ter que entender que coisas dependem dessa energia. A gente já viu. Estado físico depende? Sim. A gente tem líquido se transformando em gás. E a gente precisa fornecer energia. Então, a gente tem o gás com mais energia do que o líquido. Então, o estado físico interfere nessa entalpia. Interfere. Agora eu vou pegar vocês, hein? Forma alotrópica. Eu não estava com vocês no ano passado, não sei se vocês sabem. O que é forma alotrópica? O que é alotropia? Alotropia é quando uma substância tem o mesmo átomo, mas do jeito que esse átomo é montado, forma duas substâncias diferentes. Então, ó, grafite e diamante. Só tem átomo de carbono, tanto no grafite quanto no diamante. Então, o grafite e o diamante são formas alotrópicas do carbono. Propriedades diferentes, substâncias diferentes. Tem energia diferente? Tem. Então, forma alotrópica também envolve energia. Eu queria muito ter vocês, porque eu vou perguntar assim, ó, o que é mais estável? O grafite ou o diamante? E aí a gente vai conversar. Vamos olhar aqui, ó. A gente precisa também ter o valor dessa entalpia na nossa equação. A nossa resposta aqui. A equação exotérmica, como pode aparecer? Carbono, a forma alotrópica tem que aparecer. Mais oxigênio. O estado físico tem que aparecer, formando CO2. Esse aqui é um exemplo de equação termoquímica. Como é que eu sei que isso aqui é uma equação termoquímica? Veio forma alotrópica quando tiver. Veio estado físico sempre. E veio o valor do ΔH. Alguém já fez isso pra gente? Já foi no laboratório e mediu? Ela é exotérmica ou endotérmica? Ah, é negativo. É exotérmica. Então, para o carbono, grafite reagir com oxigênio e se transformar em CO2, libera energia. Quanto de energia é liberado? 394 quilojoules para cada mol de grafite. É muito simples entender essa unidade, ó. Cada mol de grafite vai liberar 394. Ah, eu vou falar, vai liberar menos? Não, vai liberar. A palavra liberar já está falando esse menos para a gente. De que forma que eu posso também fazer uma reação termoquímica exotérmica, representar ela? Ao invés de eu pôr ΔH, eu posso pôr o calor envolvido, a energia envolvida, como se ela fosse o produto dessa reação. O carbono reagiu com o oxigênio, formou CO2 e também formou calor. Liberou, né? Calor. Ó, não vem ΔH e vem calor. Essa forma aqui de baixo ela é mais rara de aparecer. Em equações termoquímicas, a forma de cima é muito mais comum aparecer. Olha uma endotérmica. O nitrogênio reage com o oxigênio, dando duas de monóxido de nitrogênio. E o ΔH envolvido é 180,3 kJ. É positivo. Então, é sinal que absorve, é endotérmico, absorve 180,3 kJ. Só que ele não coloca por mol, então a gente entendeu que é essa reação envolvendo 1 e 2, um mol desse, 2 mols desse, envolvem essa quantidade. Ó, observe, está em quilojoule. Está se referindo a essa equação que está envolvendo essas quantidades. Aqui ele colocou por mol, porque se a gente multiplicasse aqui por 2, aqui também ia ser multiplicado por 2. A gente vai ver isso depois. Mas é meio que a unidade já mostra para a gente meio que intuitivo. Do mesmo jeito que na exotérmica mostra o calor como produto, porque libera,
A endotérmica mostra esse calor, ó, essa entalpia, como reagente. Então, se não aparecer ΔH, o calor vai estar envolvido na reação como se fosse alguma coisa da reação. Ó. Nitrogênio, oxigênio, energia, dando NO. Certo? Mas o mais comum é aparecer o ΔH. Então, se eu perguntar para vocês, quem é a exotérmica? ΔH negativo. Quem é a endotérmica? ΔH positivo. Vamos dar uma olhada, então, quando a transformação for física. Lembra de mudança de estado físico? Então, eu tenho sólido, líquido e gasoso. Para passar do líquido, do sólido para o líquido, fusão. Para passar do líquido para o gasoso, vaporização. Então, o que precisou acontecer? Do líquido, do sólido para o líquido, teve que ganhar energia. Certo? Ó, endotérmica nesse sentido. Absorveu energia. Pá, pá, pá. Então, o que eu entendi? Que o sólido tem pouca energia, o líquido tem mais energia, o gasoso tem muito mais energia. Eu fui fornecendo energia para esses estados. Tudo bem? Ó, a entalpia de alguma coisa no estado gasoso é sempre maior do que a entalpia dessa mesma coisa no estado líquido, que vai ser maior do que a entalpia dessa mesma coisa no estado sólido. O estado sólido é o que possui menos energia potencial envolvido nele. Então, se eu tiro energia exotérmica, ó, vai jogando energia fora, tirando energia do sistema, vai se transformando de gasoso para líquido para sólido. Se eu vou dando energia, ó, endotérmico, vai se transformando de sólido para líquido para gasoso. Por enquanto, eu sei que está gerando estranheza porque são nomes novos. Mas a gente vai praticando, vai conversando sobre isso. Ah, isso aqui é endotérmico, isso aqui é esotérmico. Até que a gente já falando assim, tomando um, sei lá, um refri, né? Olha lá, vamos ver o gráfico. Energia nesse eixo. Faltou a setinha aqui que eu vou pôr. Energia nesse eixo, aumentando para cima. E as condições de transformação. Do sólido para o líquido, ganhou energia. Do líquido para o gasoso, ganhou energia. Olha como que a gente pode pensar, ó. Do sólido para o líquido, a energia que for dada na tabela, em alguma reação para a gente vai chamar de energia de fusão. Qual foi a energia responsável para fundir o sólido virar líquido? Do líquido para o gasoso, a gente vai ter como a energia de vaporização. Sempre aumentando, ó. Certo? Sempre positivo, sempre endotérmico. Agora eu vou fazer o contrário, ó. Tô com gás e o gás vai virar líquido. Condensou, vapor virando líquido. Negativo, aí é endotérmico, eu tenho que tirar energia. O líquido virando sólido, eu tenho que tirar energia também. Solidificação. Certo?